Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Já seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Venha fazer parte da nossa família do Noar Podcast. Nós já temos mais de 10.600 inscritos aqui no nosso canal no YouTube, mais de 13.800 pelo Instagram e mais de 57 mil lá no TikTok. Então, gratidão. Siga a gente aí nas redes sociais, acompanhe o Noar Podcast em cada pontinho aí da nossa internet, das nossas redes, e com certeza você é muito bem-vindo. Se você está chegando pela convidada de hoje também, pela primeira vez no nosso canal, você também já é muito bem-vindo e considere se inscrever, deixar o seu like também nessa transmissão, o seu comentário, para que a transmissão seja enviada para mais pessoas e, claro, pega o link aí e manda para todo mundo, manda o link lá no grupo do WhatsApp, manda lá no Instagram também, manda para a família, para todo mundo, que o podcast hoje é bem legal, tá? Hoje a gente está recebendo aqui uma pré-candidata à vereadora de Nova Friburgo e eu quero dar boa noite para ela, professora Cristina. Seja muito bem-vinda ao Noar Podcast. Obrigada, Thiago. Eu te cumprimento e cumprimento a você, a todos os seus seguidores, agradecendo já pelo convite, agradecendo a sua equipe, toda a recepção. E vamos aí bater um papo sobre educação. É isso aí, conhecer um pouquinho a trajetória aí da Cristina, que, galera, tá mais de 30 anos na educação, cara, é tempo, e conhece a educação por dentro, né? E a gente, né, eu falo por mim, né? Eu conheço a educação pelo lado de fora e a época que eu estudei, né? Eu estudei a vida inteira em colégio estadual, mas ela é professora da rede pública municipal e a gente sabe que existem diferenças também entre a rede estadual, a rede municipal, e a gente vai trocar uma ideia também qual a visão dela nesses 30 anos de magistério, 30 anos aí de professora lá em Nova Friburgo. Eu quero agradecer os nossos parceiros antes de a gente começar o nosso papo, agradecer o Laboratório Deilab, que inclusive tem a sua sede lá em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e também atende em Cachoeira de Macacu, na Clínica Martinez, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. Bem fácil a localização, em frente ali ao pronto-socorro. O Laboratório Deilab, desde 2016, atende com qualidade e procedência toda a nossa região, realizando todos os tipos de exame, até dos mais simples até os mais complexos, como exames toxicológicos, você encontra lá no Deilab. Então, realize seus exames, veja se a sua saúde está em dia, suas taxas de vitamina, ou quem sabe você está com suspeita de gravidez também. O Deilab realiza também testagem de gravidez. Tem também agora a questão, né, ainda tem um surto de dengue acontecendo, também você pode fazer seu exame para saber se está com dengue ou não lá no Deilab, Covid, enfim, todos os tipos de testagem você encontra lá no Laboratório Deilab, análises e pesquisas clínicas. Está passando um QR Code aqui embaixo, você vai direto para o site deles e lá dentro você encontra todas as informações necessárias. O Instagram é @deilabnf. Gratidão também aos nossos parceiros do Plano SAF, o SAF Assistencial. O SAF está em toda a região e tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou, ela é exclusiva de quem é associado do SAF. Então, você já que é associado, basta escanear o QR Code que está aqui embaixo, basta você colocar seus dados pessoais, seu número do cartãozinho SAF e pronto, vai estar dentro da plataforma. Dentro da plataforma tem descontos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificados e também tem sempre um sorteio bem legal rolando lá dentro. Confira todas as novidades também no Instagram, @SAF Assistencial. E se você ainda não é um associado, associe-se, procure a loja SAF mais próxima de você. Até porque amigos fazem planos, SAF Assistencial. E também em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro que é a Soneca Home, localizada ali no bairro Duas Pedras. Você encontra uma grande loja com qualidade, porque eles transformam casa em lar. E lá tem tudo que você encontra. Ano passado, 2023, a Soneca Home foi eleita como a líder em satisfação do cliente. Olha que legal, hein? E lá você encontra os melhores móveis para sua casa. Na cozinha, no quarto, na sala, os melhores móveis você encontra lá. Na cozinha tem mesas extensíveis, 4, 6 lugares. Caso você queira comprar apenas cadeiras, tem essa possibilidade. Você pode escolher o tipo de tecido, a cor do tecido. Na sala, uma grande variedade de sofás, cama, sofás retráteis, que você encontra lá na Soneca Home. E no quarto, uma grande variedade de camas, cabeceiras, colchões e travesseiros. Soneca Home, transformamos casa em lar. Acesse o QR Code e confira todas as novidades no Instagram, @SonecaHomeNF.
NF. E também estamos conectados via Free Online, você feliz. A Free Online aqui em Bom Jardim consolidou a Terabyte, mas a Free Online está disponível em toda a nossa região. Então você quer um plano de internet de qualidade que vai dar uma internet de alta velocidade para você, a Free Online tem planos ideais. Acesse o QR Code também durante o episódio e confira todas as novidades. Free Online é top. Free Online é você feliz. É isso aí, gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso Programa no Ar Podcast. E Cristina, a gente começa o nosso papo agora e eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Você é friburguense mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Bem, Tiago, eu sou carioca de nascimento, mas fui para Friburgo muito pequena. Meu pai foi capitão da Polícia Militar, minha mãe procuradora do município, concursada por muito tempo. E ali eu comecei a estudar como toda menina, depois me tornei adolescente e tive uma grande influência da minha avó paterna para o magistério. Minha avó chegou a ser diretora do Colégio Inheif, um colégio muito tradicional em Nova Friburgo, onde ainda o casarão é preservado. E, a partir dali, eu comecei, aos 14 anos, a me interessar pela carreira do magistério. Ingressei depois no Colégio Anchieta. Do Colégio Anchieta, fui para o Colégio Mercês, para o antigo curso normal, e, dali, me formei em pedagogia, com pós-graduação em Gestão e Supervisão Escolar, na antiga Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Saudosa Santa Doroteia, né? Exatamente. Meus melhores professores foram formados lá. Exatamente. E, a partir daí, eu comecei a buscar, primeiro, a rede privada. Eu recebi um convite de uma escola, não me adaptei, e cheguei no município, na prefeitura, onde estou até hoje, com apenas 17 anos. O meu avô, por parte da minha mãe, trabalhava com o doutor Heródoto na antiga Cadima Material de Construção, era gerente. O doutor Heródoto já tinha aspirações para a carreira política, né, para o Poder Executivo. Ao vencer o pleito, ele convidou o meu avô para uma secretaria e nós entramos, na época, sob contrato. Eram os antigos legitimados. Né? Eu acho que é o primeiro regime dos funcionários da parte da educação após chegar o concurso de 96, que foi o primeiro que ocorreu. E eu não passei nesse concurso, foi uma prova dificílima, organizada pela Fundação Getúlio Vargas, e depois voltei como concursada em 99. Que Estou legal. até hoje na prefeitura, amo a minha profissão. Que legal, que legal. E dentro dessa trajetória, assim, como que você se aspirou assim para poder ir para a educação? Porque eu vejo que a educação é uma vocação, né? Você tem que ser vocacionado para isso, porque o ato de ensinar, ele, muito além de ser uma carreira, ela tem que ser um ato de amor, né? Porque você transforma vidas, você lida com outras vidas, né? Você forma cidadãos também, né? E como que surgiu esse interesse pela educação? Como que foi esse chamado assim para lecionar? Eu acho que você fez uma colocação muito importante, eu vou acrescentá-la sobre a vocação. Eu acho que nós, professores, ou de uma forma geral, todos que lidamos com a educação, porque hoje há uma gama de profissionais, existem mediadores que cuidam das crianças NE, auxiliares de creche, inspetores, merendeiras. É uma equipe envolvida dentro de uma unidade escolar. É realmente um dom, porque a responsabilidade, conforme a tecnologia veio avançando e trazendo mais informação à sociedade, é muito grande você cuidar de filhos de outras pessoas, numa sala, às vezes, de 16 a 20 alunos. É toda uma questão de você passar o conhecimento, mas você não consegue ser técnico. Dificilmente você vai encontrar um professor da faixa etária que eu atuo, que é o antigo ensino primário, que seja técnico. Aquele professor que tira o notebook, vai projetar a sua aula, depois fecha o notebook e vai embora. O professor, até o segundo segmento, né, na minha opinião, ele realmente tem o dom e ele se apaixona e ele acaba se envolvendo. Ele está ali voltado 80% com a emoção. Ele nunca vai entrar em sala de aula com a razão. A gente realmente esquece os problemas
particulares da nossa vida e mergulha num mundo mágico de sorrisos e abraços sinceros, de beijos, de cartinhas, de chocolates inesperados. Costumamos dizer, quando a gente se reúne, nós colegas, que é a profissão que a gente mais ganha as flores, até mesmo o marido perde um pouco nisso, porque eles estão sempre querendo demonstrar um carinho através das ações. E a pandemia também foi um fato muito recente, foi crucial para que esse elo aumentasse, porque as crianças chegaram muito carentes, muito sofridas, muito limitadas de rotina, né? Não podiam sair, não podiam ir ao shopping. Estou citando apenas meros exemplos. E, quando puderam regressar à escola, o professor se tornou a referência da mãe, que precisa trabalhar e deixar o filho ali, sendo cuidado. Então, eu acho que isso transbordou nos muros de concreto da escola e passamos também a ter um vínculo maior com os pais. É verdade. Interessante, né, esse vínculo, porque a criança ela acaba passando boa parte do dia dela dentro da escola. Exatamente. Né? Então, muitas coisas que ela vai levar para dentro de casa, ela aprendeu ali com o professor, aprendeu com os colegas, porque penso eu que o ambiente escolar, ele é um ambiente todo voltado para aprendizagem. Não é somente o professor que ensina, né? O convívio com os colegas é uma forma também de aprender. E eu penso, né, até já abrindo um parêntese para dentro da política, que quando as pessoas são eleitas com esse pensamento e tem esse domínio dentro da zona de educação e consegue transformar o ambiente escolar para que a criança que chegue lá, ela tenha uma experiência vivendo lá, a gente forma cidadãos até mais conscientes e até adolescentes mais felizes, mais engajados. Por quê? É todo um sistema, na verdade, que se une. Porque, na minha visão, se eu estiver errado, você me corrija, o professor ele fica sobrecarregado hoje porque está tudo sobre ele. A responsabilidade de cuidar da sala, de lidar com o aluno mais problemático que pode chegar lá com algum problema familiar, de ter o problema entre os colegas e o professor que tem que resolver. Então, o professor acaba ficando como um para-raio com todos os problemas em cima dele, sendo que poderia ser muito bem mais dividido isso para o ambiente fluir de uma forma mais adequada, né? Não sei se estou viajando no meu pensamento. Não, está perfeito, perfeito suas colocações. E, assim, hoje, especificamente, Tiago, na nossa cidade, Nova Friburgo, a gente enfrenta essa questão com uma temática que veio para nós, professores municipais, e causou um choque, que foi a inclusão. A inclusão é um tema de muita seriedade, um tema muito delicado, porque envolve diretamente os pais, né? Pais ou mães solo de crianças atípicas. Então, nós fomos colocados dentro dessa situação, sem nenhuma capacitação, sem nenhuma qualificação. Eu não tenho nenhuma vergonha de declarar aqui, sempre o faço, que eu não sabia o que era TOD, o que era TDAH, autismo. Então, quando eu cheguei na sala e me deparei com uma turma com duas, três crianças sugestivas, o que significa isso? Que ainda não tinham um laudo de uma neuropediatra para que a gente pudesse avaliar e analisar essa CID, você olha e pensa assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu tenho que acalmar aquela criança, que ela pode ter um surto, ela pode se sentir enraivecida com muito barulho, porque cada um tem uma especificidade. Tenho que fazer a aplicabilidade pedagógica para os outros e ainda tenho que mostrar que a socialização é saudável daquela criança que está chegando atípica com a turma de uma forma geral. E me adaptar a tudo isso. Então, a inclusão hoje, já entrando nesse assunto, né, é algo que deixou nós, professores, muito sobrecarregados. Fora todo o trabalho pedagógico, porque a nova lei da inclusão ampara com muita propriedade as crianças com especificidades, mas veio uma carga de trabalho que
é o PEI, a confecção de um plano de ensino individualizado, essas crianças têm direito. É um portfólio, que é todo um catálogo de fotos de como essa criança está se desenvolvendo durante o ano todo. E tudo isso deve ser apresentado à chefia da coordenação especial dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, o professor, além de toda a situação de avaliações, planilha de notas, conteúdo e os momentos ali de lazer com a turma, ele ainda foi colocado, foi pensado para um mundo que ele não conhecia, porque os cursos nessa área não são baratos. Um curso de aba e outras, eu poderia citar vários aqui a você, mas não são baratos. Nós não tivemos suporte da prefeitura nessa questão e também não tivemos profissionais técnicos de fora que viessem, talvez mensalmente, nos preparar. Que o professor ele está sempre em busca de conhecimento, de querer aprender mais. É nosso, né? Isso já está no nosso DNA. Então, realmente, hoje, a gente atravessa um grande imbróglio na cidade com essa questão, tanto para nós, profissionais, como também para as famílias. Sim, e os monitores, eles conseguem ter dar um acompanhamento necessário, porque ali no caso na sala o professor é o principal. Sim. Mas as crianças atípicas, elas têm um monitor, certo? Sim, são os mediadores. Mediadores, sim, né? O certo, sim, né? São os mediadores. E como que funciona essa relação professor e mediador? É tranquilo? Dá para fazer o acompanhamento dessas crianças para acompanhar o ritmo da turma? Porque, né, dentro dessa questão de estar sobrecarregado, eu penso que é complicado, porque o desejo é dar igual para todo mundo. Exatamente. Mas, às vezes, falta... como que eu posso dizer? Faltam recursos para que isso aconteça. E os mediadores, nesse sentido, conseguem colaborar para, pelo menos, amenizar essa situação? É assim, hoje a gente tem uma carência, né, de mediadores. Foi feito, deve ser do seu conhecimento, um concurso público recentemente. Sim. Esses mediadores concursados estão chegando aos poucos, substituindo os mediadores que chegaram por contrato. Mas é importante, Tiago, ressaltar isso, e eu gosto sempre, quando me é dado o lugar de fala, fazer essa observação. Existem CIDs, existem situações que a criança necessita daquele mediador apenas para ela. No caso de um autismo mais severo, no caso de um TOD, num caso de um TDAH que tem, às vezes, traços de autismo. Isso eu estou lhe falando aleatoriamente, eu não tenho formação clínica para lhe falar isso com base. Mas a gente é professor, vai se informar, vai atrás do conhecimento. Então, às vezes, a criança passa por essas situações na sala e, quando você não tem um mediador capacitado para coibir, as outras crianças se assustam, elas não entendem, elas perguntam: tia, o que está vendo? Tia, está acontecendo o quê? Então, isso causa toda uma instabilidade na semana de aula e mexe com o seu emocional também, porque foi como você se colocou muito bem. A gente quer oferecer muito mais a essas crianças, mas estamos de pés e mãos atados. E vou te citar um exemplo bem claro do que vem acontecendo dentro das estruturas das unidades escolares. A partir do momento que você quer propor uma inclusão, você tem que ter uma sala de recurso, um espaço adaptado para essas crianças, com jogos adaptados para elas. Quando acontecem esses momentos, que não são em todos os casos, de, entre aspas, surtos, a criança sai de sala com o mediador, vai para esse espaço, que é todo ornamentado, todo aconchegante para recebê-la, se acalma e volta para a sala de aula, para a turma regular, onde as atividades são preparadas pelo professor, regente, e o mediador faz a aplicabilidade dentro do nível de escolaridade do aluno. O que significa isso? Eu leciono para uma turma de 5º ano, tem um aluno com especificidade, com retardo. É um exemplo que eu estou te dando. Ele faz atividades que eu preparo a nível de 1º ano. Ele escreve o nome dele, ele conhece as cores primárias, mas ele não acompanha
em hipótese nenhuma, o conteúdo do 5º ano. Então, eu preciso, dentro da aula, naquele momento que eu estou ali, na carga horária de 4 horas, ter o olhar para os dois e também para o mediador, para ver se ele está executando essa tarefa. Porque, na hora de assinar o PEI, a responsabilidade é minha de apresentar para a equipe diretiva. Então, é necessário, é fundamental, é uma cobrança da comunidade, dos pais, que as unidades tenham essas salas. E, no concurso público, Tiago, é importante ressaltar isso também, foi separado nas inscrições a vaga profissional de AEE. São os professores que estudaram, que têm a graduação e sabem trabalhar dentro dessas salas de recurso. E, infelizmente, a gente tem unidades em que essas salas de recursos estão servindo para caixotes, depósitos, estão paradas. Então, você fica numa situação... não vou dizer você revolta, é uma palavra muito forte, mas você fica entristecido, porque tem o recurso, tem o espaço, tem a verba federal que pode ser, né, depositada na conta para que o diretor desenvolva com a equipe. E por que não acontece? É muito complicado. Hoje a nossa realidade é muito difícil. Os professores estão adoecendo, estão entrando assim num estresse emocional bem sério. E eu acho que porque na minha vida pessoal eu já passei o meu limite de estresse e pela experiência, pela carreira, eu consigo lidar bem. Eu tenho outros colegas assim. Mas eu tenho colegas que estão adoecendo porque vem tudo, vem toda a estrutura, mas não vem a ação. E acaba que esses colegas, professores que acabam se adoecendo, nem sempre têm o suporte também para poder cuidar da sua própria saúde, né? Ficam doentes e muitas vezes têm que continuar indo dar aula mesmo estando doentes, né? Sim, aí, infelizmente, na parte organizacional, né? Desculpe, da prefeitura, nós temos uma cidade que teve vários concursos públicos com vários regimes. Eu acho que a única prefeitura é a Prefeitura de Nova Friburgo. E nós temos também, Tiago, assim, não temos muito suporte. Plano de saúde, o nosso piso também é um outro imbróglio que a gente vem lutando, porque foi nos garantido em 3 parcelas, recebemos uma, o assunto nunca mais veio à tona, e a transposição de regime. 99 e 2007 são 2 concursos que estão no regime seletista, e foi nos garantido, pela atual prefeitura, fazer essa transposição, para que todos ficassem estatutários. Então, isso tudo mexe com o emocional do professor. Como somos 100% emoção... Sim. E pela sua difícil. fala, Cristina, eu penso que, além de você ser professora, você tornou uma liderança em meio aos professores, estou certo? Porque só de você falar, a forma que você se fala, né? Você se manifesta falando sobre os seus colegas, dá para sentir que você também se importa não somente com a sua qualidade, mas que também seus colegas também tenham qualidade também no trabalho. Então, isso aconteceu de forma natural, né, dentro da sua vida, essa preocupação também com os colegas de profissão? O professor gosta muito de contar história, né, Tiago? Então, isso é uma outra história. Começou antes da pandemia, com a troca do governo, né, após a eleição. A gente nem esperava que ia passar, né, pela Covid. Houve a transição de um governo para o outro. Uhum. E, para o profissional do magistério, é ofertado, na falta do concurso público, o que a gente chama de dobra. O professor trabalha num outro turno, se ele tiver apenas uma matrícula, e ele recebe só o piso. Ele não recebe passagem, ele não recebe regência, as gratificações do cargo, e ali ele ocupa essa vaga provisoriamente até vir um concurso público e ser dada a posse aos efetivos, pois a vaga é deles. Então, para sanar a carência, essa dobra já ocorre em Friburgo há muitos anos. E ela é legal numa licença maternidade, numa licença doença, mas ela ocorre também substitutiva até chegarem os concursados, que são, de fato, os que têm direito. E quando houve a transição, Tiago, lá em Friburgo, havia uma situação em que essas dobras iam acabar.
E essas dobras, se elas acabassem da noite para o dia, todos nós temos empréstimo consignado, nós professores. O banco que detém a nossa folha é um banco privado, que é o Bradesco. A nossa conta começou a ficar negativa sem essa dobra, sem esse valor. Então, eu tomei iniciativa junto com uma ex-colega, fomos à prefeitura às 6h30 da manhã. E lá foi o nosso primeiro encontro com o gestor. E, a partir daí, nós começamos numa luta, fizemos uma audiência pública um mês depois. Quem organizou toda essa audiência pública foi a vereadora Maiara Felício, ela que deu assim, o pontapé inicial. Foi uma audiência que acho que foi uma das primeiras que o chefe do Executivo participou pessoalmente, e, nesse ato, ele legalizou a dobra como GLP, que é o que ocorre no Estado. Então, ficamos seguros e garantidos. Perdemos algumas benéfias, mas não perdemos o trabalho, que era o nosso maior medo. Você imagina, logo depois veio a pandemia e muitas de nós não sobrevivem com uma matrícula apenas, financeiramente. Somos muitas, como eu, chefes de família, né? Mãe solo, e precisamos trabalhar o dia inteiro. E, nesse período, eu criei um grupo chamado Ação na Educação. Eu sempre gostei dessa palavra ação, porque eu, suprimindo as letras anteriores de educação, é o que me resta. E eu sempre fui uma pessoa combativa, uma pessoa de conversar com autoridades, como estamos aqui conversando, de ir atrás de informação, olho no olho. E esse grupo começou com 30 professoras no meu WhatsApp privado, e hoje eu tenho a honra de ter quase 90% dos professores concursados comigo, mas é um grupo privado. É um grupo chamado, né, Ação na Educação. Eu registrei, eu tenho o MEI dele, tudo certinho. E hoje eu tenho nele, são 2.700 professores. Ali a gente debate as questões da educação, conversa, troca cursos, fala das nossas insatisfações. E eu acabei estando na administração, mas não estou sozinha. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com o seu convite, porque hoje eu estou aqui 2.669 pessoas, eu sou a 2.700. Né? Se eu não tivesse essas pessoas comigo, não haveria grupo, não haveria sentido de eu estar falando de uma forma tão veemente e firme sobre educação municipal com um coletivo. E hoje estamos, né, no ano de 2024, esse grupo ganhou outras ramificações. Veio o concurso, eu desenvolvi em Friburgo um projeto beneficente para que as pessoas estudassem de graça. A UERJ e a Estácio fizeram parceria comigo, me emprestaram as salas, e os professores ali lecionavam de graça para hoje os colegas que são concursados ou que não passaram também. Legal. Foram períodos muito agradáveis que a gente viveu no ano de 2022. E isso foi me abrindo portas e foi trazendo um sonho que eu tinha escondido, que eu não sabia, mas que me movia sempre à tribuna livre para debater, a dar entrevistas nos programas locais, que era a política. Eu sempre trabalhei em bastidores, né, em grandes campanhas de ex-prefeitos. Tenho familiares que foram políticos e ocuparam cargos públicos. Alguns já são falecidos, mas eu sempre tive isso de participar na tribuna, de falar, de debater com os vereadores. Eu tenho um apreço muito grande pelo Poder Legislativo. Eu acho que, às vezes, a sociedade ela questiona muito o Poder Legislativo, mas ela não vai lá à Câmara se informar. E a Câmara é a nossa casa. A Câmara é a casa do povo. Você tem o direito de sentar ali, debater, conversar com os parlamentares, com respeito, claro. E eu sempre participei da tribuna, e isso foi... Uma coisa foi movendo a outra, como uma engrenagem. E hoje o Grupo Ação na Educação realmente é muito conhecido lá em Friburgo. Eu tive alguns imbróglios, mas sempre me posicionei, me considero assim uma mulher bem positiva, bem corajosa, e acho que Deus não faz nada por acaso na nossa vida. Sim, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que no lançamento desse curso que você aplicou, sim, teve a presença da InterTV, teve a presença de várias pessoas fazendo, sim, a cobertura. E como que foi a ideia
para criar esse curso? Como que surgiu essa vontade, a necessidade de poder ajudar as pessoas? A ideia, ela surgiu, eu estava na minha casa, eu estava saindo de um casamento de suma violência doméstica, onde o ato final foi uma facada que eu tomei na minha mão esquerda. Infelizmente, me tirou uma grande paixão, que é o volante, né, a direção. Eu hoje não dirijo mais. E eu estava terminando esse relacionamento e eu acho que foi a primeira vez que eu fui me olhar no espelho. E fui pensar assim, o que eu quero agora para a minha vida? Já com um filho rapaz, com mais uma menina e um menino, que são meus 3 filhos, são minha maior paixão, meu maior incentivo. E eu, folheando planejamentos, eu tive essa ideia que eu estava saindo tão sofrida, tão machucada, e eu fiquei pensando, quem sabe ali eu vou conseguir encontrar histórias parecidas com a minha. E muito engraçado, Tiago, que quando a gente terminava as aulas lá na UERJ, era muito frio, né, na época, era esse período agora de junho, eu terminava, deixava os professores à vontade, fechava as aulas, e, às vezes, uma professora vinha no meu ouvido e falava, Cristina, eu vivi o mesmo que você. Cristina, eu também estava passando por isso. Olha, eu vim hoje para a aula tão desanimada, mas você foi dar o seu depoimento, aquilo é a minha história. E tudo isso, Tiago, me ajudou a chegar hoje aqui. Eu sou fruto de uma rede de apoio de pessoas que me reconstruíram, com afeto, com carinho, com palavras de incentivo. E eu decidi vir para o lado de cá justamente para mostrar às pessoas que tem saída, teve para mim. Eu estou aqui. Né? Eu poderia estar entregue a uma depressão, eu poderia ter desistido de tudo. Eu estou aqui e estou querendo ser a voz para que as pessoas não desistam. E qual foi o caminho que eu encontrei? A sala de aula cheia. Quando eu fiz a aula inaugural e eu consegui reunir 3 grandes ex-secretários municipais na mesma mesa, o gestor atual, a atual secretária de Educação, alguns apresentadores de televisão, enfim, eu acho que aquele momento, aquela noite, eu nunca vou esquecer. Até o reitor da Estácio de Sá, ele vai me permitir falar isso, que é o senhor Adilson Samora, ele disse, o prefeito nunca veio aqui à faculdade, é a primeira vez. Então, isso me deu muito orgulho, porque foi uma ideia um plano que Deus me deu. E eu não tinha ali nenhum objetivo para a política, de forma nenhuma, nem pensava. Meu objetivo sempre foi esse, salas cheias, para que a gente cuidasse do conhecimento, mas também do emocional das pessoas. Isso me marcou muito na pandemia. Então, quando a gente pôde sair, pôde tirar aquela máscara, pôde conversar, olhar olho no olho, que eu gosto muito de olhar as pessoas nos olhos, foi algo que foi me dado mesmo por Deus. E eu fui conseguindo muitos apoios. Eu tive marcas em Friburgo comigo que eu nem esperava, como a Superpão, a Suriel, que é uma marca de loja temporal, que é daqui de Bom Jardim, a Thelma é daqui, é muito conhecida em Friburgo. Tive o Boticário, a franquia de Friburgo, tive muitas marcas me apoiando, Nova Faol. Tomou uma proporção que eu realmente não esperava. Eu comecei o projeto no dia 11 de fevereiro, eu me separei no dia 9 de fevereiro, comecei no dia 11 de fevereiro, e, quando cheguei em abril, a ficha caiu da proporção que foi. Então, isso me ensinou que a violência poderia ter me parado, mas eu fui muito mais forte, muito mais superior do que eu sofri na minha carne, na minha pele. E eu sempre quis deixar algo aos meus filhos. Eu acho que esse legado de força e garra, eles já têm. Herança, eu nunca me preocupei com bens materiais, não. Mas valores, luta, ir atrás dos seus objetivos, pegar uma situação que você acha que é um caos, que não vai ter saída, e dar nó em gota de orvalho. Eu consegui fazer isso. Interessante. E triste, né? Porque a gente saber que em pleno século XXI, quantas mulheres ainda sofrem caladas, né? Sobre violência doméstica, seja física, emocional, né? E toda uma situação que envolve a independência financeira. Muitas vivem isso também, né?
como que foi passar por isso, né? Se você puder falar, né? Porque a gente estava até perguntando em off, né, sobre isso, porque muitas mulheres podem estar assistindo esse podcast nesse momento e estão passando nesse momento essa situação, né? E eu conheço pessoas próximas que passaram por essa situação e todas, na verdade, dizem que é muito difícil. Depois que a pessoa sai da situação, ela é como se tivesse retirado um peso de cima das costas, mas enquanto está vivendo, por mais que as pessoas em volta oriente, dê conselho, a pessoa não consegue sair dali, né? É algo que prende, né? Algo emocional, o psicológico fica preso ali. E aí a pergunta que eu te faço é isso: como que você passou por esse período de agressão e qual foi o motivador para você sair, né? Até para servir como conselho, né, para quem estiver assistindo o nosso podcast, ter forças, né? Porque eu acho que a palavra é essa, né? Ter força para poder sair dessa situação, né? Eu acho que assim, o fundamental foi eu primeiro tomar consciência de onde eu estava, quem eu era antes e o que essa situação, o quanto essa situação me destruiu. Foi o que eu lhe falei. Eu me olhei no espelho e eu quis sair dessa situação. E como você citou muito bem, né, muitos casos é uma questão financeira. O meu caso era completamente o oposto, porque eu sempre tive um bom trabalho, minha casa, minha vida estabilizada. No meu caso, foi uma dependência emocional. Aconteceu uma tragédia em Nova Friburgo, em 2011. Eu perdi 13 parentes e filha única, então eu me sentia assim, muito sozinha. Eu queria constituir uma família novamente. Já tinha terminado um primeiro casamento, tinha o meu filho mais velho, já está na idade de 20 anos, e eu queria me casar de novo e ter todo aquele padrão que a gente imagina, né? Estar com alguém. E foi quando eu conheci o pai dos meus filhos. Nós temos um casal, a Bárbara e o Miguel, que é a minha única menina. E, no início, Tiago, os relatos são sempre os mesmos. Começa com um tapa, com um beliscão, você não vai a tal lugar, você não vai colocar tal roupa. Quando você vê, é como se estivesse em volta a uma teia. Eu analiso, dentro do meu achismo, porque também não sou formada nessa área de psicologia, que o agressor é como se fosse uma aranha e vai tramando uma teia à sua volta, até te destruir. E as agressões vão aumentando. No meu caso, o meu ex-marido é portador de uma CID, né, que é a esquizofrenia. Eu não sabia, eu vim saber depois, quando nos separamos de fato. Ele tomava medicação escondida, mas ele não tinha vícios nem de bebida, nem outro vício. E era pior ainda, porque ele fazia consciente. Não existe agressor bonzinho, não existe a desculpa da bebida, do vício, do jogo. Eu estou estressado. A pessoa faz 50% consciente do que está fazendo. E, conforme o nível de agressão vai ficando mais grave, o medo vai aumentando, porque aquilo vai passando também para os filhos. Você não consegue mais ter segurança de sair e deixar seus filhos em casa. Eu passei muito por isso. O meu filho, que hoje tem 20 anos, ele tinha uns 12 anos, eu me recordo, então ele tinha medo de ir para a escola. A direção me ligava e falava: Cristina, vem buscar o Matheus. O Matheus está com medo porque não sabe se quando voltar para casa vai te encontrar. Desculpe. Tranquilo. Desculpe. E também tem uma questão, Tiago, que é importante a gente colocar, e eu mesmo não sendo da área, mas eu tenho um esclarecimento, né, um estudo, graças a Deus, sobre a vergonha. A vergonha que a mulher tem de voltar para a sociedade. Né? A gente escuta muito falar assim: gosta de apanhar. Né? A gente escuta muito isso. E não é assim que funciona. Você, quando sofre uma agressão como eu sofri, vim de um lar muito estável financeiramente, filha única, meu pai era um policial, foi um capitão do batalhão de Friburgo. Eu nunca passei por isso na minha infância, nem na minha adolescência, nem no meu primeiro casamento. Então, você também está diante de uma situação que você não sabe lidar com ela. E, para você procurar uma ajuda profissional, não é barato. Só que você está tão imerso na proibição,
né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha nem mais controle do meu pagamento. Sabe? Eu não tinha celular. Eu fiquei 2 anos sem celular, sem rede social. Eu costumo, às vezes, postar nas minhas redes sociais privadas, né, uma foto de como eu era antes e como eu sou hoje. Eu praticamente renasci. E onde eu encontrei a força foi com o carinho dos meus alunos, que eu, muitas das vezes, não podia trabalhar, porque eu estava muito machucada. Eu hoje, inclusive, trabalho com uma diretora aqui. Desculpa. Tranquilo, seu tempo. Me perdoe. Não, fica tranquilo. Desculpa, tá, Thalita? Me perdoe. Tranquilo. Sem problema. Fica à vontade. Se quiser tocar no assunto, senão... Não tem problema. Se for muito dolorido, você... Hoje, inclusive, eu trabalho com uma diretora. Eu peço perdão a ela todos os dias quando eu chego da escola, porque eu precisei faltar muitas vezes, porque eu não podia chegar na frente da sala de aula com o rosto muito machucado, com vários hematomas. E como que eu ia falar com as pessoas lá fora? Porque meu ex-marido me esperava na saída. Eu não tinha, assim, espaço. Eu me sentia completamente monitorada, 24 horas por dia. Então, Tiago, o que eu acho que é o que falta muito na sociedade, de uma forma geral, é essa rede de apoio e acolher essas mulheres. Mas não é acolher porque tem a casa da mulher que sofreu violência doméstica. É ir mesmo ao local, é pensar, é resgatar, é abraçar, é mostrar a lei. Você tem que ir para a justiça, porque a lei, nesse caso, ela é eficaz. Ela foi, para mim, eficaz. Depois, acho que da pensão alimentícia, hoje, em Friburgo, o feminicídio está muito em voga. Da cadeia, sim. Se não tiver estudo, vai para um presídio comum. E lá não é fácil. No caso, por um homem, como foi meu ex-marido, também filho único, criado com tudo, parar num presídio, como Bangu. Né? Então, tem que denunciar, sim. Tem que falar, sim. Tem que procurar autoridade policial. E tem que procurar ajuda. E eu acho que a rede social é uma forma também de você poder ajudar essas pessoas, através de grupos de mulheres que viveram isso na pele e têm propriedade para falar sobre isso. É como também a educação. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu estou com educação, eu estou apoiando a educação, mas o dia a dia ali, quem passa sou eu. Eu sei o que é você não ter uma folha de papel pardo para fazer um trabalho em grupo com seus alunos. Eu sei, às vezes, o que é você não ter um pilô. O pilô acaba a carga e você tem que ir lá comprar a recarga do seu bolso. Eu sei o que é você ter... a falta de um brinquedo novo, né? O brinquedo está quebrado. Então, eu vivo isso. O discurso ele é muito bonito aqui fora, como você falou, né, no início da nossa entrevista. A gente, do lado de fora, tem uma outra visão. Mas eu tenho uma propriedade e sinto orgulho disso porque eu estou propagando uma missão, que é esclarecer a sociedade. Né? Mas não é fácil. Mas eu venci e eu quero dizer isso. A gente veio aqui para falar de educação, né? Mas a gente não sabe quem está nos assistindo. Eu quero dizer isso a todas as mulheres que passaram ou passam pelo que eu passo. Tem saída. Não encontram, podem lá me procurar na rede social, eu converso, eu atendo. Tem saída. Tem saída. Eu venci, eu estou aqui, eu não posso dirigir mais. Depois eu pretendo até fazer uma tatuagem para cobrir, agora não. Mas tem saída. Eu voltei a estudar, eu estou cursando uma outra faculdade, que é o Direito, e eu tenho a grande paixão da minha vida, que são meus 3 filhos. Sim, e isso está tudo incluso, né? Isso está em tudo incluso, na verdade. A educação e saber quais são os direitos e entender, né, o nosso papel dentro da sociedade, né? E, sinceramente, sinto muito por tudo que você passou, fico feliz que você conseguiu superar tudo isso, né? E gratidão por você também abrir seu coração, né? Que acredito que não seja nada fácil para você, porque quando você fala sobre algo, traz as lembranças, né? Então, ter essas lembranças acaba sendo algo dolorido, né? E agradecido por você abrir seu coração, né? E
de uma certa forma, o seu sofrimento hoje pode ajudar outras mulheres, como tenho certeza que muitas mulheres te procuram também para ter esse tipo de orientação, porque muitas querem até sair da situação, mas não sabem como fazer, o medo toma conta, né? Ah, mas como vai ser depois? E se ele não for preso, ele vai me perseguir? Eu já escutei diversas vezes, diversas pessoas falando isso, e hoje eu vejo que você é uma mulher guerreira realmente, né? Uma mulher batalhadora, uma mulher que vence, né, na verdade, todos os obstáculos, está na educação, é professora e, muito mais do que isso, também é professora na vida, né, para hoje poder educar seus filhos, né, formar seus filhos homens melhores, quando casarem, serem bons maridos, serem bons pais, a sua filha também, quando estiver mais velha, não passar pelas situações que você passou, e isso tudo é um aprendizado, né? E sinto muito de verdade, mas de todo mal sempre vai sair algo bom, né? Então, eu acredito que hoje você tem esse aprendizado e consegue ajudar muitas pessoas também com a sua experiência de vida. E com certeza, né, hoje você sendo pré-candidata a vereadora, né, e até vou perguntar agora por que você se colocou à disposição para futuramente, quem sabe, ser candidata, é uma das bandeiras que você tem, né, de trazer esse olhar feminino, né? E a gente aqui no podcast, Cristina, a gente sempre fala da importância da mulher participar da política. A importância da mulher hoje na sociedade ser a maioria, são muito mais mulheres que homens, mas isso no papel de liderança e no poder público não reflete, né? A gente vê que as câmaras de vereadores, aqui em Bom Jardim, por exemplo, só tem uma vereadora. São 11 vereadores, são 10 homens e uma mulher. Então, isso não reflete, né? Então, a participação da mulher é muito importante. E aí, falei isso tudo para introduzir a pergunta: o que te motivou a ser pré-candidata, a vereadora, a pensar em entrar para a política também? Assim, eu tive o privilégio de trabalhar com grandes políticos de Friburgo e uma pessoa que me é inesquecível, faleceu há pouco tempo, é a doutora Saudade. A doutora Saudade, eu acho que trago um pouco dessa força que tenho na minha personalidade, do convívio que tivemos, não só profissional como pessoal. E aqui eu não estou falando de política, né, de questões de governo, de estrutura, mas sim da pessoa Saudade Braga. E analisando toda essa questão que você citou com muita propriedade sobre o Poder Legislativo, hoje a gente tem uma representatividade um pouquinho maior, né? Hoje temos 3 vereadoras na casa. Eu acho de suma importância a mulher se colocar quando ela tem esse dom da palavra, quando ela tem metas para passar para a sociedade, porque muitas das vezes as pessoas têm vergonha de chegar perto de um político, né? de uma autoridade, é o prefeito, é o vereador, eu não vou abordar. Mas é de suma importância, como eu já te falei anteriormente, a sociedade ter consciência que a Câmara Municipal, a Prefeitura, ali é a nossa casa. Nós pagamos os nossos impostos, nós trabalhamos. Através do nosso trabalho, nós desenvolvemos para que Friburgo, no meu caso, né, que moro em Friburgo, alavanque no turismo, alavanque em todas as áreas, e nada mais que justo a gente se aproximar da política, porque a gente respira política a todo momento, principalmente Friburgo. E no período que trabalhei no governo Saudade Braga, Tiago, eu sempre tive essa inquietação de ir à tribuna, de me colocar dentro da minha área, educação, onde é uma pasta comandada por mulheres. A grande maioria dos funcionários da educação são professoras, tivemos grandes ex-secretárias, atualmente a nossa secretária de educação também é uma mulher, mas também tivemos figuras masculinas de suma importância na secretaria. E, nesse sentido, eu ia, às vezes, à Câmara, pedia para participar da tribuna, mas não sabia por que essa força me levava até lá. Muitas das vezes eu escutava até de parlamentares assim: o que você está fazendo aqui? E hoje, quando eu olho para a tribuna, eu vejo lá como um laboratório. Tudo aquilo que eu passei me preparou
para o que eu quero hoje, o meu objetivo, que é justamente não só ressaltar a figura da mulher, que a mulher é capaz de tudo, a hora que ela quiser, no momento que ela quiser, mas também uma representatividade específica da educação municipal. Eu sonho ainda com uma Câmara, é um sonho muito visionário, tá, Tiago? Que tem ali vereadores, cada um de uma pasta. Um da saúde, que saiu do serviço público da saúde, um da educação, um do transporte, porque nós vamos ter debates com propriedade dos temas e ali vamos fazer a análise real do que falta, do que é necessário. Ao invés de estarmos ali debatendo, atingindo, vida pessoal, coisas que não cabem, a cidade fica estagnada, fica parada. Ela acende num ponto, vamos dizer hoje o que está muito em voga, são as festas, né? O turismo, que é fundamental. Mas a educação, a saúde, o trânsito, que é um grande problema em Friburgo, é o trânsito, o transporte público. Então, eu ainda sonho com uma Câmara assim. Um sonho bem visionário, mas quem sabe um dia, né? Você ter ali, são 21 vereadores em Friburgo, é o dobro de Bom Jardim, você ter pelo menos metade da Câmara com uma representatividade de cada pasta. Sim. Isso seria muito interessante. É verdade. Até porque cumpriria o papel da Câmara, que é ser a voz do povo, né? Sim. De ter ali diversos núcleos sendo representados. E eu, particularmente, sou favorável a uma reforma eleitoral onde que os votos fossem por distritos, porque aí você conseguiria ter uma representatividade também de localidade. Sim. Né? Porque você, em nível municipal, nem tanto, que normalmente os municípios não são tão grandes aqui pela nossa região, mas, por exemplo, numa Alerj da vida, nós não temos deputados da região serrana lá. Sim, né? exatamente. São 70 e poucos deputados estaduais, e são todos lá da Baixada, do Grande dos Rio. arredores. Né? Daqui não tem ninguém. Então, Exatamente. e isso prejudica muito a nossa região, né, de não ter ninguém lutando pela gente. E isso, trazendo para dentro das cidades, acaba trazendo nessas pautas. Quando você tem alguém ali do transporte, alguém da educação, alguém, né, dos setores da saúde, por exemplo, você vai ter pessoas para falar com propriedade daquilo, né? Você também tem pós-graduação, mestrado, na verdade, em gestão pública, mestrado, sim, né? Mestrado, sim. A gestão pública, nesse sentido, tem te ajudado em pensar, né, numa possível candidatura, né, que nós estamos no período de pré-candidatura, mas tem te ajudado também porque é legal, né? A administração pública acaba sendo diferente de uma administração privada, né? Tem suas particularidades. Então, esse mestrado te ajudou aí, né, nessa parte, nesse pensamento aí que você tem tido? Sim, eu acho que me ajudou bastante na parte teórica, né, que eu não tinha conhecimento. Acho que a prática, como eu tenho, né, bem desenvolvida na minha área, que é a área de educação, eu não tenho mais necessidade de especialização em nada. Mas, na parte da própria engrenagem da Prefeitura Municipal, é muito importante, Tiago, e aqui eu não falo estudo de uma forma afrontosa para jogar estudo no rosto das pessoas que estão nos assistindo. Sim. Mas é muito importante quando você vai falar ou vai defender algo ou está na vida pública, você ter conhecimento e propriedade do que você está falando. Sim. E o estudo te abre muitas fronteiras. É verdade. E essa faculdade, especificamente, me ajudou a entender toda uma burocracia de um sistema que eu desconhecia. A gente chega ali para falar na Tribuna Livre da Câmara, você vê os vereadores, os assessores, mas por trás de tudo aquilo dali existem processos, existem licitações, é uma série de papeladas que eu realmente não tinha conhecimento e pude absorver um pouquinho no ensino superior. Isso é interessante, que as pessoas, às vezes, não sabem como que funciona o regimento das coisas públicas, que aqui a gente quer comprar um copo, vai lá, pega o dinheiro e compra o copo. Na prefeitura, no poder público, não é assim, né? Você Exatamente. não pode pegar o dinheiro e comprar algo, você tem que abrir
um processo, um chamamento público, aí tem que ver se tem licitação, aí se pode haver dispensa de licitação. Então, até você chegar com esse copo em algum lugar, demora um bom tempo, né? E o Brasil acaba tendo muitas coisas travadas devido à burocracia. E faz parte, né, da gestão, né? Uma vez estava conversando com a Thalia, ela me perguntou, mas por que as coisas no Brasil demoram tanto a acontecer? Aí eu falei assim, demorando tanto a acontecer, com tanta burocracia, tem corrupção? Agora imagina se fosse tudo solto, né? Como que seria? Né? O pessoal ainda arruma jeito ainda de roubar, apesar das fiscalizações, apesar das regulamentações. E dentro da gestão pública tem que ter esses parâmetros de papelada e tudo mais, e acaba sendo interessante nesse sentido. E a gestão pública também, Tiago, me foi de suma importância, né, estudar, porque eu não tinha esse conhecimento, para me ajudar como profissional e passar isso para os meus colegas. Nós temos uma série de direitos após passarmos o estágio probatório com um cargo, e um deles foi até sacramentado há uns 20 dias atrás, que foi a fatídica licença-prêmio em espécie, que é um direito do professor de recebê-la, em despertar nas pessoas que às vezes me ligavam e falavam, Cristina, eu tenho 3 licenças acumuladas. Como assim tem 3 licenças prêmios acumulados? Você tem X anos de carreira, 5 anos. A cada 5 anos você tem direito de se ausentar 3 meses ou então de pedir, através de um processo, dentro do protocolo, ela em espécie. E aquilo foi acumulando, não havia informação, ninguém alertava, os diretores não alertavam. Então, a gestão pública me ajudou nessa parte também. Que legal. A orientar vários colegas professores. Quando o pagamento foi efetivado na semana passada pelo poder público, né, pelo poder executivo, muitos professores me ligaram falando, Cristina, obrigada. Eu falei, vocês não têm que agradecer. Isso é uma questão que você tem que ter um papel de estar sempre informando as pessoas dos direitos dela. Temos que separar a prefeitura, instituição, do Poder Judiciário. São órgãos completamente diferentes. E, às vezes, as pessoas ficam com aquilo agarrado na prefeitura e não tem aquele afã, aquela motivação de ir para a justiça. É o que me fez fazer, eu estou cursando ainda acadêmica, quando consigo ir, o direito, mas o direito da área administrativa. Mais uma graduação. Porque eu tenho lá na frente um projeto que eu vou realizar, com certeza, de ter um escritório na minha cidade, se eu ainda estiver, né, em Friburgo, e se Deus me permitir, de colegas para ajudar os meus colegas servidores. Saberem que o piso nacional é lei, saberem que licença-prêmio é lei, que adicional de qualificação é lei e outras coisas a mais. Nós ficamos muito tristes, Thiago, e muito aborrecidos, não desfazendo do município, porque tenho grandes amigos lá e trabalhei lá também na prefeitura, que os professores no município de Duas Barras, onde a arrecadação é muito menor que Friburgo, se faz cumprir a lei. Os professores lá recebem os 33%, que é o piso nacional. E a gente fica triste, porque Friburgo é uma cidade rica, tem uma arrecadação anual enorme. Então, o que falta? O que está havendo? É a burocracia, é a boa vontade. Então, a gestão pública me ajudou nisso, a posicionar também, não só a mim, dentro dos meus direitos, como aos meus colegas. Como eu lhe falei, eu estou aqui diante de você, muito feliz e agradecida pelo esse lugar de fala, mas com vários colegas juntos comigo, né? Senão eu não teria forças para estar aqui. Hoje então, você é uma porta-voz. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa esclarecer as pessoas. A gente se sente nessa obrigação. Já que me colocaram aqui, eu preciso buscar informação, eu preciso ir à prefeitura, eu preciso ir à Câmara, mas mostrar a realidade. Não usar a educação como um palco para se fazer ou se ter outras intencionalidades que não seja exatamente o que a gente espera e o que a gente sabe que tem direito. Hoje em dia, em Nova Friburgo, Tiago, eu preciso honrar os meus colegas. Inclusive, eu vou te pedir autorização para dedicar, né, esse nosso bate-papo a todos os meus colegas lá de Friburgo, do magistério, mulheres e homens.
a gente tem uma luta assim interna muito grande com valorização. E somos uma rede que dificilmente você vai encontrar um professor que não tenha mais de 2 pós-graduações. Eu acho que somos a rede mais capacitada em graduação da região serrana. Perdemos, talvez, para Petrópolis. Eu tinha essa pesquisa, mas eu tenho que atualizá-la. E temos, inclusive, pessoas de categoria apoio, que são as merendeiras, auxiliares de creche, com faculdade. E elas não recebem esse bônus por isso, porque não há um plano de cargos e salários ainda para o apoio. Então, são coisas tão fáceis de serem consertadas. Né? E eu estou lhe falando na esfera geral, a prefeitura, o sistema. E eu acho que, para a gente ter uma casa organizada, primeiro os donos da casa vão ornar quem está ali com eles. Né? E nós somos um número de empregados bem extenso. Né? Hoje, a prefeitura é um dos maiores empregadores da cidade, junto com a empresa de ônibus, a Nova FAO. E são coisas assim, são detalhes, são assinaturas. E não custa, né, ver. É verdade, é verdade. Então, acaba que essa questão de levantar a bandeira é algo importante, né? Precisa ter alguém para começar a falar, né? Então, eu acho que todas as situações e posições da sociedade precisam ter pessoas assim para poder lutar, né? Para poder falar sobre algo, né? Como você falou, eu comecei lá o curso, não tinha nem pretensão de ser pré-candidata, né? Isso acaba vindo com consequência, né? Do trabalho, e acredito que até seus próprios colegas devem ter falado, a gente precisa ter alguém para poder falar sobre as nossas demandas, né? E como que está sendo, né, essa questão dos seus colegas, o pessoal tem enxergado com bons olhos essa possibilidade de você ser futuramente candidata? Como que está sendo essa situação também, né, entre vocês, essa situação de pré-candidatura? Assim, eu tenho tido, né, uma boa receptividade. Eu também não posso ser egoísta de forma nenhuma e exhibar os pais dos meus alunos, que, afinal de contas, 30 anos de sala de aula, eu tenho aí muitos alunos que já têm família constituída, né, ex-alunos. Então, eu tenho uma grande proximidade com os pais dos meus alunos, são pessoas muito queridas. Mas eu acho que justamente o que você colocou é fundamental. Eu iniciei essa marca, Tiago, Ação na Educação, sem nenhum vínculo político, partidário, e nem tampouco nem nunca fui filiada ao sindicato. Respeito o sindicato, me dou com todas as pessoas que o compõem. Houve um movimento há pouco tempo em Friburgo, eu participei, ajudei a segurar a faixa, mas a ideia Ação na Educação é totalmente independente. Acho que é como a ideia, e hoje é o seu podcast. Sim. São aquelas estrelas, aqueles estalos que nos dão. A gente tem que fazer algo. A gente tem que ser ouvido e tem que alcançar muitas pessoas através disso. E isso também, para mim, é uma grande alegria, que foi um grupo que começou e foi florescendo e hoje tem uma raiz muito forte. E são justamente as palavras dessas pessoas que me incentivam a estar pretendendo, futuramente, vir para o lado de cá da vida pública. Eu sempre fui dos bastidores. Legal, legal. E dentro desse sentido da educação, né? A gente até comentou-se sobre a pandemia e tudo mais. Você que está dentro da sala de aula, vendo acontecer realmente, ainda temos reflexos do período de pandemia que as crianças ficaram dentro de casa? Como que está sendo essa questão do processo de aprendizagem? O município vai ter que ter um olhar especial para tirar algum tipo de atraso que teve na educação das crianças? Eu sei que no período de alfabetização teve uma certa dificuldade, as crianças que estavam no período de alfabetização e tiveram que ser alfabetizadas online, né? Teve uma dificuldade muito grande. Hoje essas crianças têm dificuldade de interpretação, não pegaram muito bem essa questão de leitura, de escrita. Como que está sendo a sua experiência pós-pandemia com as crianças?
Eu acho que hoje, se eu te falar hoje, exatamente nesse dia, a gente conseguiu sanar muitos problemas, mas com muita garra, muita força, muita determinação. Na época do período pandêmico, eu vou voltar rapidinho. Tranquilo. Nós tivemos um grande problema, Tiago, com verba. Nós recebemos o auxílio tecnológico depois da pandemia, tivemos que fazer todo um aparato digital dentro das nossas casas, porque tínhamos que ter um monitor que, ao conseguíssemos visualizar todos os alunos, dávamos aulas todos os dias, e sexta-feira, pelo menos nas escolas que eu lecionei, era reunião pedagógica com as chefias, as orientadoras e os outros colegas. Então, a gente realmente só se via tela a tela, não havia contato físico, não poderia haver. Foi um período de muita resistência, porque você também está diante do computador todo dia. Eu não tenho nenhum costume com tecnologia, não entendo nada, eu gosto de estar ao vivo com a pessoa. Isso também ocasionou situações de problemas de saúde para muitos colegas. Mas eu vejo hoje as crianças, elas já se adequaram à rotina. Legal. Eu vejo elas felizes, indo para a escola, se sentindo bem. Eu tenho até alguns relatos atuais. Meus alunos falam, tia, eu adoro vir para a escola, eu gosto mais do colégio que da minha casa. Então, isso te dá um carinho na alma, porque é ali um ambiente que ele conseguiu passar por essa situação. São alunos de 10, 11 anos, eles viveram a pandemia um pouquinho menores, né, quando eles estão com a energia à flor da pele. Sim. E eles tiveram que conter e controlar tudo isso. Mas, em questão de prefeitura, de organização, nós tivemos que nos virar. E eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque se você perguntar a qualquer professor de Friburgo, estou falando especificamente da minha cidade, qual foi o pior momento da sua carreira? Foi o momento da pandemia. Isso eu digo na cidade de Nova Friburgo. E o retorno também a gente esperava um pouco mais. Capacitações, porque eu falo isso para você, eu friso muito capacitações, porque tivemos muitas em outros governos, em outros momentos da história das prefeituras. Então, por isso, eu friso bastante essa questão. Acolhimento dos professores, né, todo esse acolhimento. Não foi fácil, mas a gente venceu. A gente pode olhar para trás e dizer, essa batalha nós vencemos e vencemos juntos. Mas eu vejo hoje as crianças com pouquíssimas, não vou dizer sequelas, mas pouquíssimos resquícios negativos, desculpe, da pandemia. Eu acho que eles estão já respiraram. Disseram assim, a gente está em casa de novo. Mas não foi fácil. Que bom. Não foi fácil. Que bom, que bom. Eu lembro que, na época, né, no período ali de pandemia, a gente via, né, as notícias, né? Vai demorar 10 anos para a educação se recuperar, porque esse período perdido aqui vai ser muito difícil de recuperar. Então, saber, né, que, pelo menos no seu caso, né, as crianças que você lida já está tendo essa volta à normalidade, né, e esse período pandêmico passou, é algo que a gente tem que comemorar. E é como você falou, isso aí graças ao esforço de muitos professores, né, que se redobraram para poder colocar tudo em dia, né? Como eu te disse lá atrás, eu tenho um grande orgulho de fazer parte da rede municipal e tenho muito conforto em falar isso com você, porque lecionei em muitas escolas e creches municipais pela GLP, né, a dobra termina, você tem que buscar um outro local, de trabalhar com uma rede extremamente capacitada, que são os meus colegas. E eu os incluo e estendo ao pessoal de apoio, porque numa creche você precisa da merendeira, você precisa da auxiliar, que está ali junto com você precisa da mediadora, você precisa do inspetor, você precisa da secretária escolar, você precisa da orientadora pedagógica, da orientadora educacional. Os cargos são criados no edital. As pessoas fazem a prova, as pessoas têm a capacidade de ocupar, mas elas não são empossadas. Então, sempre fica na unidade escolar a falta daquele profissional e não tem quem cumpra a função dele. E isso é negativo para nós que estamos na sala de aula. Sim.
E, então, eu tenho, assim, como lhe disse, vou afirmar e sempre o farei quando tiver a oportunidade de um lugar de fala. A Rede Municipal de Friburgo, os profissionais que a compõem, estão de parabéns pelo trabalho que fazem, que executam, pelo jeitinho que a gente dá, pela lembrancinha que às vezes não tem, a gente, eu vou juntar aqui do meu bolso, ou eu vou procurar alguém para fazer uma doação de um chocolate na Páscoa. Então, a nossa rede tem essa particularidade, esse grande afeto ao que fazemos. Muito bacana. Isso é legal. Eu também tenho experiências assim, ótimas com meus professores, né? Eu tive ótimos professores, né? Professores dedicados, né? Eu quase fui professor também. Eu cheguei a passar para a faculdade de História, fiz alguns períodos lá no CEDERJ de Cantagalo, né? Quase fui seu colega de profissão. Então. Mas eu tenho um carinho muito grande, porque hoje o que eu sou, né? Tudo que eu conquistei é graças à educação, né? Graças a homens e mulheres que se colocaram à disposição de lecionar, de ensinar, né? De aprender, de se qualificar para poder passar para frente, né? Pessoas que amam a profissão, né? Eu, por exemplo, na época, como eu falei no início do podcast, eu sempre estudei em colégio estadual. Então, no meu período de pré até ensino médio, quantas greves que eu passei, né? E graças a Deus, né? Os meus professores sempre se batalhando, né? Salário atrasado, mas nunca deixou de dar aula, nunca deixaram de cumprir com a obrigação deles, né? E sempre na confiança, um dia vai pagar, o salário vai cair e tal. E não é qualquer um, não. É por isso que no início do podcast eu falei sobre a vocação, sobre o amor. Claro, a gente não vive só de amor, precisa ser bem remunerado e tudo mais. Mas numa situação dessa, por exemplo, a pessoa chutava o pé da barraca e ia embora. Chutava o balde e pronto, se lasque. Mas não. A gente vê que os professores, e você deve experimentar muito isso na prática com seus colegas, que os professores, como você disse, se tiver que fazer uma vaquinha para fazer algo, faz a vaquinha, tira do próprio bolso para comprar. Muitas vezes, né, falta material, como você disse, e vai comprar o material do próprio bolso. Para quê? Para que o aluno tenha uma qualidade no ensino, tenha a possibilidade de aprender. A gente precisa ter cuidado com as coisas que coloca no microfone, Tiago, mas nunca deixando de passar a verdade, nunca deixando de passar a realidade que a gente vive. E, muitas das vezes, o que você ganha, né, mensalmente pelo seu trabalho, e é muito digno, e dali você provém um sustento. No meu caso, eu provenho na minha casa. Você quer repartir com seus alunos, mas você não pode. Desculpa. Então, é muito complicado você saber que existe o Fundeb. Eu estou citando o Fundeb como exemplo, mas existem outras verbas, e você não vê aquele dinheiro chegar e aquilo ampliar e terem ações significativas, não só para as crianças, mas também para os profissionais. Quando você está numa unidade escolar como empregador, né, existe todo um cronograma, existe o diretor, existe o professor, existe a hierarquia. Toda empresa tem isso. Às vezes, o professor tem a capacitação, eu olho e vejo que a merendeira também gostaria de fazer uma capacitação, se sentir importante. E tem a verba federal. Onde ela está? E eu acho que isso também me levou um pouco para a política por esses questionamentos. Porque a gente tem consciência que é um dinheiro que vem de Brasília, que existe toda uma burocracia para ele ser gasto, todo um trâmite, mas ele chega um momento. O que é feito com ele? É apenas um exemplo que eu estou ressaltando. Existem outras verbas. Vai todo para o pagamento do servidor, da ativa. Mas será que não sobra nada? Né? Então, se vai todo para o pagamento do servidor, é menos uma pasta que a prefeitura tem que ornar. Será que não sobra de uma outra secretaria que pode ampliar salas de recurso? Estou citando um exemplo, que não possa fazer quadras nas unidades quando tem terrenos para isso, ou tem uma quadra abandonada. Eu trabalho
numa comunidade, determinada comunidade, que havia uma quadra lá de esportes. A quadra está abandonada. Sabe? Então, é burocrático? É. Mas a gente está na política, a gente tem um prazo, né? Eu acho que a gente é igual a validade vencida, né? Você entra com a data de sair ou de ficar. Então, acho que dá para fazer bastante coisa. E, voltando à política, eu vou só ressaltar algo que eu não ressaltei, se você me permitir. Claro. A doutora Saudade Braga, médica, foi a última prefeita reeleita de Nova Friburgo, mulher. Muito legal. E ela ainda levou esse título, né, com ela, onde ela está, como a última prefeita a conseguir se reeleger em Nova Friburgo. Depois dela, nós tivemos outros chefes do executivo que não conseguiram galgar a reeleição, né? Isso também nos enaltece um pouco, né? Ter uma mulher que conseguiu ficar 8 anos no poder. Sim. Bem com a área da saúde, mas ela também foi precursora de construir muitas creches em Friburgo. Ela tinha essa preocupação com a questão da mãe trabalhar fora e conseguir romper com um casamento de violência ou muito machismo, conseguiram um trabalho e não ter onde deixar os filhos. Então, para onde as crianças iam? Para a creche. Então, ela tem um papel de suma importância nessa área. Errar, todos erram, né? Todos têm os seus percalços. Que administrar também, liderar, não é fácil, né, Tiago? Ainda mais a máquina pública. Mas a gente não deve nunca estar enaltecendo defeitos, procurar que as qualidades os sobreponham. É verdade. Né? É verdade. Não, isso é muito legal, de verdade. E acaba que nesse período de pré-campanha a gente tem que falar muito das possibilidades, né, da história, né? E, claro, no período certo aí começam as propostas, né, os projetos, né, que são colocados à disposição, né, e aí a população vai poder avaliar cada um, né, tanto os prefeitos quanto vereadores. E a gente aqui no papel de No Ar Podcast, a gente quer dar o microfone e dar a possibilidade para aqueles que queiram também, né, poder falar dos seus projetos, assim como a gente já recebeu aqui diversos pré-candidatos a vereador e também diversos pré-candidatos a prefeito das cidades, né, aqui de Bom Jardim, Duas Barras, vieram todos, né, Bom Jardim, Duas Barras vieram todos, Friburgo, nem todos vieram, até porque eu acho que vai vir bastante também, né? Sim, mais uma vez. Friburgo sempre tem bastante, né? Mais uma vez. Pré-candidatos e futuramente candidatos. Mas o microfone aqui está à disposição de todos aí que nós podemos abrir, né, e falar, né, sobre as ideias, assim como que a Cristina hoje trouxe as ideias dela, né, e a sua visão de mundo, a visão de Friburgo, né, e o que ela tem enxergado dentro do campo ali da sua bandeira, que hoje é a educação, né, e também essa possibilidade das mulheres poderem estar ocupando, né, os espaços públicos. E aí fica aqui também, né, o convite para todas as mulheres. Claro que para essa eleição não dá mais tempo, né? Mas teremos aí futuramente mais eleições. Tem deputado daqui 2 anos, aí daqui 4 anos tem de novo vereador, prefeito, como você disse, tem prazo de validade. Sim, né? Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então participe, né? Participe da política, se coloque à disposição, né? Mulheres, jovens, todo mundo, né? Coloque à disposição. Coloque seu pensamento em jogo, né? Eu acho que as pessoas perderam meio que a habilidade de conversar. As pessoas querem ir para briga, né? Querem ir para, né? Eu acho que isso é terrível, sabe? Terrível. Talvez muita questão de ego, né? É ego. Eu estou nesse local aqui e eu não quero perder e muito menos perder para uma mulher. É verdade. Existe isso. É verdade. Né? Então, a questão que você... Lá atrás, que você tem esse foco de trabalhar para o coletivo, quando você alcança, muitas das vezes se perde na vaidade, né? No ego, no egocentrismo. Eu não quero perder o poder, o status, de sair na rua, todo mundo me parar, e ter autoridade, ter o conforto do cargo, né? A imunidade, poder realmente falar e verbalizar o que se pensa de algo, algum fato,
como a gente fala popularmente, dar nomes aos bois, né? Sim. Isso apenas uma autoridade, de fato, tem essa prerrogativa. Talvez também eu busquei a política por isso, por gostar muito de debates e debates mais polêmicos e ter essa força e essa coragem de falar e me esquecer que eu sou só uma professora nesse momento, com muita honra, sou professora municipal. Mas a política também traz esse lado positivo de você ter essa imunidade e aí sim poder pegar o microfone e falar mesmo. Perfeito, perfeito. E, professora Cristina, desejo todo o sucesso do mundo para você, tá? Espero que você tenha gostado da experiência. Muito obrigada. Do podcast. Conseguiu falar tudo que você gostaria? Foi legal? Consegui, foi. É o que eu sempre busco, né? Quando o meu convidado ou convidada senta nessa cadeira, é tentar deixar a pessoa mais à vontade possível, como se a gente estivesse sentado na sala da minha casa, sabe? A única diferença é que tem um microfone e câmera gravando. Mas eu tento o máximo deixar a pessoa confortável, porque eu acho que esse é o princípio da democracia, o diálogo, é a conversa. Tem uma boa conversa, eu acho que aí a democracia está valendo, né? Quando a gente se exime de conversar e de falar das nossas ideias, já tem um problema aí no meio disso tudo, né? Então, eu gosto mesmo de poder receber pessoas assim como você, muito inteligentes, né? Uma conversa muito boa, né? E conversar com professores é sempre muito bom, né? Que a gente aprende todos os dias e aprende coisas novas, como aprendi hoje também aqui no nosso podcast, que é aquela questão, né? Pré-candidatura, candidatura, mandato passa, mas professor é pro resto da vida, né? Até o dia que... vitalício. Até o seu último suspiro, né? Vai ser professora, e isso é muito legal. Então, eu desejo para você que Deus te abençoe sempre, o seu... Só que jornada como professora, suas crianças, né? Obrigada. E, enfim, toda a sua família também, né? Seus 3 filhos. Quais são os nomes mesmos? É o Matheus, vai fazer 20. Né? A Bárbara, que vai fazer 9 anos, e o Miguel, que vai fazer 7. Todos lindos. Deixa eu agradecer também os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast. Eu quero agradecer a Free Online, a SAF Assistencial também, Soneca Home, o Laboratório Daylab e você que chegou até o final desse No Ar Podcast. Siga a gente nas redes sociais e siga também a Cristina nas redes sociais. Como que faz para te seguir, Cristina? Estou lá no Instagram, Cristina Pérez 19, Facebook, o mesmo nome, e também o canal no YouTube, Ação na Educação. Ah, tem canal no YouTube. Tem, o link está lá no Instagram, lá na bio. Que legal. Então siga lá a Cristina Pérez 19 lá no Instagram, Facebook, YouTube, tudo, inclusive a gente também, né? Então inclusive você já está aqui no YouTube assistindo esse episódio, já caça o canal dela também, se inscreve lá no, como que é o nome do canal? Ação na Educação. Ação na Educação, é isso aí. E também quero agradecer você que está acompanhando o nosso No Ar Podcast nas redes sociais, como o Instagram também, o TikTok. Gratidão, muito obrigado. E acompanhe também o nosso No Ar Podcast com as agendas que a gente sempre publica no Instagram. Você lá fica por dentro de tudo, todas as novidades, os convidados da semana. E tamo junto, tá? Estamos chegando ao final aí desse período de pré-candidatura, né, Thalia? Depois vamos fazer uma contabilidade de quantos pré-candidatos que a gente recebeu, né? Esse mês de julho, inclusive, bastante pré-candidatos aqui no nosso podcast. A gente recebeu o pré-candidato a prefeito, vereador aqui na nossa conversa. E tá chegando, né? 16 de agosto começa oficialmente a candidatura, né, as eleições, né, a corrida para a eleição em todo o Brasil. E aí, a partir de 16 de agosto, sim, as pessoas vão falar, sou o candidato, aí vai começar a pedir voto e tudo mais. Começa aí futuramente, acho que 2 semanas depois, o horário eleitoral também na televisão, rádio e tudo mais, né? E aí a gente vai decidir o futuro das nossas cidades por 4 anos. É uma baita responsabilidade, né, Cristina? 4 anos. Sim, com prazo de validade. Cristina, muito obrigado pelo papo, tá bom? E quer mandar um abraço pro final aí? Fica à vontade. Eu vou deixar abraço, as considerações finais. Primeiro, eu quero te agradecer. Quero ressaltar que a gente se conheceu pelo Instagram, né? Por isso a importância da rede social. É verdade. Através de uma propaganda muito bem feita que você produziu. Agradecer a sua esposa, agradecer a toda a receptividade. Quero dedicar
a minha vinda aqui às minhas colegas lá de Friburgo, do Magistério Grupo Ação na Educação, muito obrigada. Quero agradecer também a doutora Nayara Félix Schumacher, que chefia o meu jurídico, né, está sempre comigo, e dirigindo. Ainda chego lá que eu vou voltar a dirigir ainda. E quero, Tiago, mais uma vez, enaltecer sua inteligência, sua facilidade com a questão da entrevista, essa forma de nos deixar tão em casa. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo conhecido. Mais um amigo para conta. Com certeza, o prazer foi todo meu. E Thalia, minha esposa maravilhosa, sempre aí na operação do nosso No Ar Podcast. Gratidão também aí, mais uma vez, nossos bastidores aqui, transmitindo No Ar Podcast. Galera, beijo no coração e até o nosso próximo No Ar Podcast. Valeu, tchau, tchau.